Pra sempre, amém. Pai, nós te damos honra e te damos glória nesse noite. Nós te encaminhamos para esse ambiente. Nós declaramos, Pai, que não existe outro como o Senhor. Nós não existirá. Pai, o Senhor é o Deus dessa igreja, da nossa família, do nosso coração, das nossas vidas. Pai, obrigado, Senhor. Declaro corações abertos para receber. Ouvidos espirituais atentos, olhos atentos, Pai, para receber o Senhor nessa noite. Eu declaro em nome de Jesus que nenhuma palavra, Pai, vai voltar vazia. A tua palavra é uma boa semente, Pai. Nós somos uma boa terra e nós sabemos que nós daremos muitos frutos. Eu declaro em nome de Jesus, cada mulher aqui, Pai, cada pessoa aqui, recebendo aquilo que precisa, Pai. O Senhor sabe, o Senhor conhece, é o Senhor que sonda cada coração, Pai, e nós queremos te dizer que Tu és bem-vindo nesse lugar, Tu és bem-vindo na nossa vida, nós queremos mesmo receber do Senhor, Pai. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito maligno, todo tipo de distração, tudo aquilo que queira roubar e limitar a palavra de Deus nas nossas vidas. Nós não vamos sair daqui do mesmo jeito. Em nome de Jesus. Amém, querida. Olhe para a irmã que estiver perto de você. Que bom que você veio. Você veio. Aleluia. Obrigada por você. E eu sei que no feriado como esse, né? Chuvoso, quentinho. Até propício para você ficar em casa, tomando café, enroladinha. Mas você chegou até aqui, você crê que você vai receber de Deus? Vai valer a pena. Toda vez que existe um ajuntamento de pessoas e a palavra de Deus, existe, né, uma manifestação do Espírito acontecendo e sempre vale a pena. Tenho certeza que a gente não vai se arrepender de ter vindo. Amém? Eu sempre começo dizendo que eu não estou aqui para subir as suas expectativas. Eu estou aqui para subir as expectativas de Deus. E eu sei que fazendo isso eu vou alcançar o teu coração. Amém, mulher? Eu queria que você pegasse sua Bíblia e abrisse 1 Coríntios 14, 10. 1 Coríntios 14, 10. Aleluia. Coloque na... Será que consegue? Colocar na versão Almeida Revista. Não, vou deixar. Estou pedindo demais. Pode deixar aí, a gente vai acesso mesmo. Almeida Revista atualizada. Maravilha. Mas não tem problema ler, mas não tem problema não. Eu vou ler na minha. Você conseguiu achar? Amém. A Bíblia diz: há sem dúvidas muito tipo de vozes no mundo, nenhuma delas com tanto sem sentido. Diga assim: há muitas vozes no mundo. Sabe que a gente está no mundo e ao tempo todo tem algo nos comunicando. O tempo todo as coisas estão falando com a gente, aplica as vozes. Existem vozes dizendo que você é velha demais. Existem vozes dizendo que você já é nova demais para cumprir aquilo que Deus tem para você. O Nubank fala com você, se você tem um Nubank, quando você abre lá, ele fala algo com você. Diagnóstico fala. Tudo fala algo para a gente. A Bíblia diz, que há muito tipo de vozes no mundo. A Bíblia também fala da história da figueira. Quem já escutou a história da figueira? Jesus se debate com a figueira, aquela figueira não tinha frutos, e a Bíblia diz, tem uma versão bíblica que fala que Jesus responde à figueira. E assim eu fiquei lendo essa história e fiquei. Jesus estava respondendo à figueira, mas a figueira nem falou nada com Jesus. Ela só estava sem fruto. E a Bíblia diz que Jesus responde à figueira. E o Senhor falou comigo, Letícia, tudo comunica. Tudo fala algo, tudo sempre está nos comunicando algo. E aí a gente precisa aprender, queridas, a não ser distraída para aquilo que o mundo está nos comunicando. Amém? Para que abra a tua Bíblia. Vamos caminhar mais um pouquinho. Em Provérbios,
Quem está lendo a Bíblia toda comigo já passou por esse versículo. Provérbios 4:20. E a Bíblia diz assim. Você achou? Eu vou ler, a Bíblia diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixe apartar dos teus olhos. Guarda o mais íntimo do teu coração. Porque são vida para os que eu acho e saúde para o seu corpo. Veja o que a Bíblia está dizendo aqui. Filho meu, atenta para a minha palavra. Para a minha palavra, inclina os seus ouvidos. Coloque a palavra, que esse provérbio está dizendo aqui, coloque a palavra no seu foco, no seu campo de visão, não perca de vista. Sabe que Deus, Ele não estaria enfático em nos dizer para a gente focar, para a gente atentar, para a gente nos inclinar à palavra de Deus. Se só existisse a palavra de Deus para a gente prestar atenção. Então, se Deus fala para a gente atentar a palavra de Deus, é porque Deus sabia que nesse mundo ia ter muitas coisas para tentar nos distrair. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sabe que existem muitas coisas para tentar nos distrair. E Deus sabia disso. Deus sabia que o diabo seria muito enfático também em nos trazer distrações. E por isso Deus diz, olha, atenta. Olha para a tua vizinha, fica atenta. Sabe, Deus sabia que ia haver distrações, que ia haver coisas para roubar a nossa atenção da palavra de Deus. E Deus disse, olha, fica atenta. E eu estou no culto de mulher dizendo isso. Por quê? Porque, mulher, existem tantas coisas para nos distrair. É tanta coisa, se você abrir seu Instagram, você vai ver tanta mulher vivendo tantas coisas diferentes, tantos nuances. E sem perceber, a gente às vezes se distrai e começa a ficar fora daquilo que Deus nos chamou. E a Bíblia diz, atenta para minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os seus ouvidos. Por quê? Porque Deus sabia que ia haver coisas para nos distrair. Abra a tua Bíblia comigo em Lucas 21:34. Eu vou ler na versão NVT. Lucas 21:34. Se você achou, diga eu vou para o céu. Então vou esperar, tem mais gente aí. Lucas 21:34. Você achou? A Bíblia diz assim, olha, tenham cuidado. Não deixe seu coração se entorpecer com farras e bebedeiras, e nem com as preocupações dessa vida. Aqui Jesus está falando para discípulos. E Jesus diz assim, olhe, tome cuidado. Não se deixe seu coração se entorpecer com farras e bebedeiras. Aqui eu não vou nem falar, porque nós já somos nova criatura, bem? As coisas velhas ficaram para trás. Eu creio que isso aqui não faz parte nem da minha vida, nem da sua. Farras e bebedeiras já foi. Mas Jesus está falando para discípulos aqui. Mas veja o que Jesus fala em seguida. Nem com as preocupações dessa vida. Tenha cuidado. Não deixe seu coração se entorpecer com as preocupações dessa vida. Sabe que entorpecer, eu procurei no nosso dicionário mesmo. O que é entorpecente? Quando eu falo entorpecente, o que é que você pensa? Drogas, né? Os alucinógenos. Mas veja o que a Bíblia fala, que a gente precisa ter cuidado para não se entorpecer com as preocupações dessa vida. Entorpecente significa aquilo que age no sistema nervoso central, frequentemente causando dependências, danos físicos e psíquicos. A preocupação age no nosso sistema nervoso central como entorpecente, causando dependência. Tem gente que é dependente em se preocupar. Isso traz danos físicos e psíquicos. E a Bíblia está dizendo que Jesus disse, ei, não se deixe entorpecer com as preocupações dessa vida. Preocupação é um tipo de distração, mulher. E a Bíblia está dizendo, cuidado para você não se entorpecer nisso. Cuidado. Sabe, quando a gente pensa em entorpecente, a gente já pensa em droga. Quando você pensa em preocupação, você tem que pensar
pensar do mesmo jeito que você pensa em troca. Possivelmente, se eu disser para você, não ande com entorpecentes, você vai dizer, Letícia, não é acredito. Eu não gosto dessas coisas. E não, isso é para mim não. Quando eu falar em preocupação, você deve pensar desse mesmo jeito. Porque Jesus está dizendo, ei, não se deixe se entorpecer. Queridos, preocupações são letais para a nossa vida. E a gente precisa tratar como algo sério. E traz danos físicos e psíquicos. Traz depressão, traz ansiedade, síndrome do pânico, pressão alta. Sabe, a gente nunca teve um nível tão alto de mulheres, né? Passando mal, AVC. Sabe, não só pela falta de cuidado, mas andamos em alta preocupação. E a Bíblia está dizendo que a gente não pode andar dessa forma. Sabe que quem falou isso aqui foi o próprio Jesus? Ele não se entorpeça, não se vicie em se preocupar. Por quê? Porque isso vai trazer dano para você. E sabe que não é na força do nosso braço. A nossa vida não é na força do nosso braço. Assim, não é na força do meu braço. Sabe, Lucas está falando isso, que preocupação é uma distração. Distração significa... preocupação é a mesma coisa que distração nesse versículo. Que é a palavra merina no grego. Então, Jesus usa a palavra merina aqui. É a mesma coisa de distração e preocupação. Preocupação, mulher, é uma distração que rouba você da palavra de Deus. Por isso que Deus diz, olha, atenta para a minha palavra. Aos meus ensinamentos, inclina os seus ouvidos. Por quê? Porque senão você vai se distrair. E sabe que Deus nos chamou para a gente viver livre? Diga assim, eu sou livre. Deus chamou você, mulher, para viver livre, inclusive de preocupação. Deus diz, mas isso é impossível viver sem preocupação. Se você for filha de Deus, não é impossível não. Preocupação, já está falando, você está se ocupando antes do tempo. É uma ocupação antes do tempo. A Bíblia diz que Jesus disse, ei, olha as árvores do campo. Olha as flores do campo, olha as árvores. Eles não semeiam, não colhem, mas não andam preocupados. Quanto mais vocês, que são seus filhos. Sabe quando você entende a quem é o seu Deus e o seu Pai, você fica mais segura diante disso. Você fica mais segura de quem é Ele para você. Abra a tua Bíblia, querido, em Marcos. Eu só que eu estou pedindo os versículos, né? Aí tem problema não. A gente gosta da palavra. Marcos 4:7 vai falar da palavra do semeador. Eu não vou ler ela toda aqui, mas eu quero ler o versículo 7, que diz assim: outras sementes caíram entre espinhos que cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzir. Então Jesus fala dessa parábola do semeador. Quando você desce lá no versículo 18, Jesus está explicando a parábola do semeador. E Jesus fala: as que caíram entre os espinhos representam os que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelo quê? Quem está lendo comigo? Mas ela é sufocada pelas preocupações dessa vida, pela sedução da riqueza, pelos desejos de outras coisas. Jesus está falando que as sementes que são lançadas entre os espinhos representam aqueles que até ouvem a mensagem, mas perdem. Por quê? Porque estão preocupados. Preocupação, eu vou repetir de novo, é uma distração que rouba a palavra de Deus de você. Eu não quero nem que você me responda, mas quantas vezes você veio para um culto preocupada, escutou a palavra e não recebeu nada? Você sentou aqui, você até veio, mas sua cabeça estava pensando em tanta coisa que você nem se lembrou depois do que foi ministrado. Pois isso já aconteceu só comigo. Isso, querido, significa que a gente precisa entender que o diabo sempre vai trazer uma preocupação para a nossa cabeça, para que a gente não receba de Deus. Mas Letícia, como eu vou fazer? Porque as coisas da vida acontecem. Mas a Bíblia diz que nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, mas eu disse. Tem de bom ânimo,
aquilo que Deus tem para você. Por isso que a Bíblia manda você se atentar. Deixa eu te dizer, mulher, você não foi lançada nesse mundo da sorte. Deus não te lançou aqui para você viver de qualquer jeito. Deus é que cuida de você. Às vezes a gente está tratando Deus como se fosse dono de um orfanato, que jogou a gente lá. Um pai, como se jogasse a gente no orfanato, e a gente está lá esperando doações para poder viver. Não, Deus é um bom pai. Deus, ele cuida de você. Ele sabe. Você sabe quantos fios de cabelo você tem? Mas Deus sabe. Você tem noção que tipo de pai é Deus? Você não é dependente daquilo que o mundo tem para te oferecer, não. Você tem um bom pai que cuida de você, que tem planos a seu respeito. E a Bíblia diz, olha, no mundo você vai até ter aflições, mas tem bom ânimo. Se você já aceitou Jesus, mulher, você não está debaixo de maldição. Letícia, mas nesse mundo é tanta coisa acontecendo, mas você não está debaixo de maldição. Você está segura na mão forte de Deus. A tua vida está segura. A mão do Senhor está sobre você. Você pode até passar por algumas coisas, mas a Bíblia diz que você não vai sofrer as consequências dela. A Bíblia diz: muitas são as aflições do justo, mas em todas Deus livra. Mas o diabo sabe que preocupação é uma distração. E ele vai lançar preocupação para que você se distraia. Às vezes a gente diz, não vou pro culto não, porque aconteceu tanta coisa. Perdeu a palavra. Perdeu a oportunidade de estar no corpo de Cristo. Às vezes você, eita, nem consegui fazer o meu devocional, foi preocupado com as coisas do dia. Deixa eu te dizer, a palavra é uma boa segurança para você. Olha para a sua vizinha e diga assim, não se distraia. Sabe, mulher? Você vive em um mundo imperfeito, mas o seu Deus é perfeito. Você vive em um mundo cheio de coisas acontecendo, mas o seu pai é o pai que cria soluções. Você vive num mundo que muita coisa acontece, mas deixa eu te dizer, o reino espiritual é meio superior. Se você já entregou a sua vida para Jesus, você vive num mundo, numa esfera superior. E nessa esfera tem graça, tem cura, tem provisão, tem rompimento, tem graça, tem favor. Agora, por que a gente não está vivendo isso tudo? Porque a gente está sendo seduzido pelas riquezas, pelas preocupações dessa vida. E essa não sou eu. Só que aí você tem duas opções. Ou você fica distraída, ou você opera naquilo que Deus te chamou. E eu espero que nessa noite você saia daqui decidida a operar naquilo que Deus te chamou. Você não está sozinha, querida. Você não precisa se preocupar, porque você não está sozinha. Deus está com você. A Bíblia diz que quando Jesus morre e ressuscita, ele disse que enviaria outro, que se chama Espírito Santo, Paracletos, o mesmo de Jesus que está com você todos os dias. Nem banho você toma só. De tão íntimo que o Espírito Santo é de você. Você não está sozinho. Vou falar de novo. Você até pode estar num mundo cheio de maldição, mas você não está na lei. Você está em Cristo. E em Cristo você pode ter bom ânimo. Em Cristo você pode ficar tranquilo. A tua vida está segura. Porque assim eu estou segura. Sabe que quando você vai andar de avião, você entra no avião e quando você está decolando, né, o avião dá umas tremidinhas, já assim, que já andou de avião, sabe? O avião dá umas tremidinhas e sabe que tem gente que até fica com receio, mas a gente não fica com tanto medo dessa hora. Por quê? Porque nós confiamos naquele piloto. Nós confiamos que ele vai conseguir decolar bem. E você está indo, as casas estão grandes, os prédios grandes, mas conforme vai subindo, as casinhas ficam tão pequenininhas, os edifícios ficam pequenininhos, daqui a pouco você nem vê mais nada dessa nuvem. Ela não é assim. Deixa eu te dizer, Deus está te chamando para você decolar. Para você entrar no avião do Espírito e decolar. E conforme você for decolando, crescendo, avançando na palavra e no reino espiritual, os problemas e aquilo que era muito grande para você começa a ficar pequeno. Por quê? Porque você está subindo. E você de fato está em um lugar alto. A Bíblia diz que você está assentado em lugares celestiais com Cristo. Existe um lugar para você estar sentado em Deus. E nesse lugar, se você sobe e se assenta lá, se você toma a sua posição, deixa eu te dizer, fica tudo pequenininho. Fica tudo pequenininho. Aquilo que é grande começa não só a ficar pequeno, mas começa a desaparecer. Sabe? E existe a primeira
aí eu não sei se é assim que fala. Olha que senhora fulano, nós temos um cardápio para você. Para você escolher. Deus não está lá, tem um tratamento exclusivo. Deixa eu te dizer, o seu assento é exclusivo. Você está sentado em regiões celestiais com Cristo. Quem está do teu lado, querido, nesse avião é Jesus. E o Espírito Santo está lá para você dizendo, olha aqui, só tem um cardápio para você, Senhor. Eu tenho coisas disponíveis para você. O piloto está tudo bem, Deus está lá no controle, fica tranquilo. Daqui a pouco vai ficar tudo pequeno, aproveita aqui. Sabe, é isso que Deus quer que você se sinta. Deus quer que você entenda que você não está sozinha, você não está abandonada. Essa terra não é uma orfandade que Deus te jogou assim e disse, vive e cresça. Não, Ele está com você. E por isso, você não pode se distrair com aquilo que o diabo vai te mostrar, porque são só preocupações, são ocupações do que tempo. A maioria daquilo que a gente se preocupa nem chegou ainda. Nem aconteceu. Às vezes você está aqui no culto pensando na janta, na comida, no negócio, no aniversário, no negócio que vai acontecer semana que vem. Irmã, a Bíblia diz, basta cada dia seu próprio planeja, mas não se preocupa com isso. O Deus que está aqui hoje é o Deus que vai estar amanhã. Amém. É o mesmo Deus que estava ontem, é hoje e será eternamente. Você nasceu para viver livre. Não deixe que a preocupação determine quem você é. Não deixe que a preocupação diga como é que você vai funcionar. Se você está sendo abalado em algo, significa que o diabo está vencendo. Se você está abalado, significa que o diabo está vencendo. O diabo está conseguindo te distrair. O diabo está conseguindo dizer, ei, olha para mim. Sabe que quando a gente quer roubar pirulito de criança, algo de criança, a gente distrai. Para que a gente consiga pegar assim e ninguém perceber. Sabe que às vezes o diabo está fazendo isso com a gente? Está nos distraindo com preocupações e roubando de nós a palavra que a gente nem está percebendo. Por isso que a Bíblia diz, toma cuidado, atenta, inclina. Presta atenção naquilo que eu estou dizendo, Deus está falando. Deus é enfático dizer isso. Por quê? Porque senão a mensagem vai ser como uma palavra que diz espinhos. Não vai gerar frutos. É porque a palavra não presta? É porque eu não estou atentando o suficiente. Amém? Diga, nessa noite, eu vou decolar. Sabe, a Bíblia diz em 1 5:7. Não precisa abrir, não. Eu vou abrir. 1 Pedro 5:7 diz assim, entregue todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de você. Entregue todas as suas ansiedades. Outras versões dizem, lance sobre Ele, aqui. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Quando a gente lê lance sobre eles, a gente pensa que é entregar a Deus as suas ansiedades. E não está errado, não, é isso mesmo que a Bíblia está falando. Mas existe um significado maior. Essa palavra lance sobre Ele é epibal. Diga assim comigo, epibal. Epibal. Epibal, até igreja você já sabe falar. Epibal significa capturar e conduzir como prisioneiro. Então, o que é que Deus está falando assim? Capture e lance como prisioneiro a ansiedade. Não é só lançar, não. Você vai capturar e entregar para Deus. Está aqui, Deus, mais brilhante. Toda vez que vem um pensamento de ansiedade e preocupação para você, você precisa pegar esse pensamento, pegar essa ansiedade e entregar para Deus. Tome, Deus, bandido. Não é para estar aqui. Equivale, capturar e lançar como prisioneiro. Sabe que se você, irmã, fizer isso e não aceitar viver preocupado, sua vida vai ser bem melhor. Eu gosto de assistir, quando eu assisto algo, aquele Barrados na Fronteira. Quem sabe que programa é esse? Que passa o povo chegando no aeroporto, né? E passando pelas entrevistas, né? Pelas como é que fala? Pelas coisas de mar, os policiais. Eu gosto disso, de assistir esse programa. Pelas alfândegas, pelas embaixadas. E teve uma vez que passou a embaixada do Japão. Quando você chega lá, ele começa a perguntar: quando você vai? Volta quando? Vai ficar na casa de quem? Conhece quem? Tem um número de alguém? Trabalha em quê? Eles começam a fazer um monte de perguntas. Sabe que se a gente fizesse isso com os nossos pensamentos, a gente
que paguei, como é que está os nossos problemas resolvidos? Quando, irmão, o pensamento vier, você tem que perguntar, você veio de onde? É de Deus? Vai gerar o quê? Isso vai dar em quê? Você vai para onde? Quer ficar quanto tempo? Entra não. Aí você epibala, pega e lança para Deus. Pega como prisioneiro, meliante. Sabe que se as pessoas chegam nessa embaixada e tem alguma coisa errada com elas não simplesmente voltam para casa, não. Elas são presas, são capturadas. Elas não voltam para casa como se nada tivesse acontecido, não. Sabe que se a gente tratasse a nossa mente como uma embaixada de Jesus, seus pecados, seus problemas estavam resolvidos. Chegou o pensamento, o diabo lançou, quer te distrair, vai para onde? Por que eu estou pensando isso? É de Deus. Está me edificando. Está me fazendo bem. Vai trazer saúde. Vai não, captura, entrega. Está aqui em Deus, olha. Não é assim que a gente faz com o planinho meliante. Meliante, Deus. Não é para dar não aqui na minha mente. Lança para Jesus. É isso que a palavra está dizendo. Lance sobre as suas ansiedades. Não é só entregar para Deus, é capturar, irmão. Para nunca mais sair lá. E você viver livre e tranquila. Amém? Você está numa guerra. Mas não é uma guerra de cabo de aço, não. Onde você está vendo se vai ganhar ou já perdeu. Deixa eu te dizer. Seu bilhete do voo já está comprado. Teu assento já está marcado. Está lá quem esperando. Mas sabe o que é que o diabo quer? Que você perca esse voo. E o que é que ele vai fazer para você não chegar lá? Te distrair. E uma das formas de te distrair é trazer preocupação. Eu estou falando isso tudo de mulher, porque eu sei que a gente cuida de casa, de menino, trabalha, disso, daquilo. Quando nós percebemos, irmão, nós estamos sendo bombardeados pelo diabo, sem nem perceber. Às vezes o diabo está te bombardeando e você não está percebendo. E tanta coisa que a gente faz ao mesmo tempo, mas ainda como mulheres ocupadas, nós precisamos atentar na palavra de Deus. Inclinar os nossos ouvidos. Por quê? Porque ela é vida para mim, saúde para o meu corpo. Por quê? Porque a palavra de Deus me tira de distração e de preocupação. Por quê? Porque se eu não me atentar à palavra de Deus, eu vou perder esse voo. Eu estou sentada em regiões celestiais, mas muitas vezes eu não estou sentada da forma que deveria, porque o diabo está te distraindo. Sabe quando você vai fazer aniversário surpresa e a pessoa chega e te tem? Quem já teve essa experiência? Aí você manda o outro, fala, vai lá, né? Dá um jeitinho. Se for com o pastor, isso sempre acontece aqui. Dá um jeitinho, chama ele para conversar, não sei o quê. E ele fica lá se distraindo, e a pessoa não chega. É isso que o diabo quer fazer com você. É que você não chegue aonde Deus planejou para você. Mas você já tem um assento. Amém? O que é que você precisa fazer? Se esforçar. Por isso que eu digo que é uma guerra. Não porque você perde. Ou porque você pode perder. Não. É porque você precisa se esforçar para se inclinar para dentro. O diabo vai te mostrar cenário, vai te mostrar coisas, diagnóstico, vai te mostrar falta de dinheiro, falta de coragem, vai te mostrar doença, mas você precisa aprender a se inclinar para dentro, para ver aquilo que Deus já fez por dentro, para ver a palavra que está dentro. Amém, mulher? Amém? Diga assim, eu já tenho um assento. E deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz que é impossível entender hoje em Deus. É impossível agir no Deus. Quem impedirá? Você sabia que o diabo sabe desse versículo? O diabo sabe que é impossível parar agir no Deus. Sabe que é impossível Deus querer fazer algo ele parar. Então, se ele não para Deus, ele vai parar quem? Você. Se o diabo não consegue parar Deus, ele vai querer parar você. Como é que ele nos para? Trazendo distração. E uma dessas distrações é a preocupação. Tem gente que nem come quando está preocupado. Tem outros que comem mais quando está preocupado. Tem gente que dorme mais, tem gente que dorme menos. Lembra quando eu falei? A preocupação é tão presente. Ela age no seu sistema nervoso central. Você às vezes nem se reconhece. Às vezes tem pessoas que dizem assim, Letícia, mulher, aquele que eu nem falei direito com você porque eu estava preocupada. Veja como a gente sai do nosso eixo quando estamos preocupados. Deus não te chamou para viver assim. Você é livre. Foi uma das metas desse ano, mulher, da minha vida. Ai, Deus, eu só quero relaxar. Só.
eu só quero descansar. Eu não também descanso de trabalho. Porque tem coisas, tem cansaços que uma noite de sono não resolve. Que viagem resolve. Mas tem coisas que só Deus consegue fazer. Tem descanso que só Deus dá. E foi isso que eu disse ao Senhor: Pai, eu quero o teu descanso. Eu quero ver o que a tua Bíblia diz. A tua Bíblia não diz aí que o Senhor cuida do tudo. Eu quero crer nisso. Sabe? E você, quando entende isso, você entra no descanso. Deus não te chamou para viver preocupado. Além de ser preocupação, é algo normal. Não é. Se fosse, Deus não mandava a gente deixar de se entorpecer. Se fosse normal, Deus não mandava a gente lançar sobre ele. Então, porque não é normal, não é de Deus a gente viver assim. Amém? Amém. Então, se o diabo não pode parar Deus, ele vai querer parar você. Mas estamos diante de mulheres ungidas e espertas, que vão saber se aplicar a palavra de Deus e fazer o quê? Capturar esses pensamentos, lançar para o Senhor. Deixa eu te dizer, mulher, outra coisa. Aquilo que você não consegue resolver, só Deus consegue. Aquilo que você não pode fazer, Deus pode. E está em boas mãos. A sua vida está em boas mãos. Você chegar para mim e dizer assim: é porque você é forte demais. Eu não me acho forte, eu me acho segura. É diferente. Eu sei quem é o meu Deus. Eu sei que Ele me amou, capaz de entregar o filho dele naquela cruz. Você acha que um Deus que me ama desse jeito vai me deixar na mão? É impossível Deus te deixar na mão. Eu não sei pelo que alguns estão passando aqui, mas eu queria te dizer: é impossível Deus te deixar na mão. Você precisa acreditar. Eu falei disso aqui quinta-feira. Você não precisa acreditar que Deus é capaz, não. Isso todo mundo sabe, que Deus é bom, que Deus faz tudo. Todo mundo, na maioria das pessoas. A gente precisa acreditar no caráter de Deus. É que Ele é bom. E se Ele é bom, Ele cuida de mim. E se Ele cuida de mim, eu não preciso temer. Porque a minha vida está em boas mãos. Sabe que quando você tem um amigo que, sei lá, você está precisando de algo, que aquela pessoa diz: eu vou resolver para você assim. Falando disso que resolver, graças a Deus. Vai dar certo. Sabe que Deus é melhor do que esse seu bom contato. Deus sabe mais, Deus conhece mais, Deus pode mais, Deus faz mais. Deus, Ele te ama demais para te deixar no mão. Quando o diabo vir essa preocupação para você e te deixar, você precisa responder para ele: é impossível Deus me deixar no mão. Essas têm sido as minhas respostas. É impossível, diabo, Deus me deixar no mão. Quando eu recebi a notícia do meu irmão, foi assim que eu declarava: é impossível Deus me deixar no mão. Quando vem coisa, a única coisa que eu consigo dizer: é impossível Deus me deixar no mão. É impossível, é impossível. Deus não ia morrer no lugar, não ia me botar nesse mundo para me viver assim com a gente. Quando você estiver dependendo de caridade, não, você tem um pai. Ele supre você, ele cuida de você. Amém? Ele é um bom pai. Abra tua Bíblia em Salmo 103. Aleluia. Eu quero que você saia daqui mesmo se sentindo amada e cuidada pelo Senhor. Salmo 23, todo mundo conhece. É assim? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando a gente lê esse versículo, a gente só pensa em questão financeira. É assim? A gente pensa, na maioria das vezes, em questão financeira, mas não está errado pensar assim. Mas você sabia que esse versículo não está falando de finanças? A Bíblia diz: repare, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz pousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Aqui não está falando de dinheiro, aqui está falando de direção. O Senhor Deus é o seu pastor e não falta direção. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva a riachos tranquilos. Versículo 3. Renova minhas forças e me guia a caminhos de justiça. Assim Ele ama o seu nome. Aqui não fala de dinheiro, mulher. É algo superior. Aqui fala de direção. Pastor guia. Aqui está dizendo que se Deus for o seu pastor, nada te falta. Não vai faltar direção para você. Letícia, eu não sei o que fazer. Se Deus for o seu pastor, não falta direção. A Bíblia diz que Ele te faz repousar e Ele te leva a riachos tranquilos. Ele renova suas forças e te guia para caminhos de justiça.
Mesmo quando eu andar pelo escuro do vale da morte, eu não terei medo, pois tu estás do meu lado. Isso é dinheiro? Isso é direção. É Deus dizendo, eu estou junto. Eu te direciono. Eu te guio. Eu te levo. E eu estou do seu lado. A Bíblia diz, teu asvalho, teu cajado me protege. E se está falando de direção, está falando de movimento. Ele me leva, ele me guia. Você precisa se movimentar. Para onde? Para ele. Atentando, se inclinando à palavra. Eu tenho aqui no meu... Uma coisa que eu no meu celular, a frase que é justamente essa. Enquanto eu tiver Deus como meu pastor, não vai faltar direção. Deus é o meu pastor. E não falta direção para você. A Bíblia diz no versículo 5, preparas um banquete para mim, na presença dos meus inimigos. Aí não, Senhor, faz uma mesinha alguém distante. Quero nem chegar perto desses inimigos. E Deus está dizendo, eu vou preparar uma mesa na frente dos seus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente, a bondade e o amor de Deus me seguirão. Se está me seguindo, é que eu estou fazendo o quê? Andando. Me seguirão todos os dias da minha vida. E verei na casa do Senhor para sempre. Deus te chamou não é para estar parada, não. Paralisada pela preocupação. O diabo te distraindo e você está calada lá sem conseguir fazer nada. Não. Você precisa se movimentar. E o seu Deus é o seu pastor. Enquanto ele for o seu pastor, tem direção para você. Ele te guia, ele te leva, ele te protege. E a bondade e o amor te seguirão todos os dias da tua vida. Deixa eu dizer um negócio para você. Você e Deus, juntos, se tornam invisíveis. Você sozinho não pode muita coisa, não. Mas você com o Senhor, você é invisível. Amém? Diga assim comigo. Enquanto eu tiver Deus como meu pastor, não falta direção. E aí, às vezes, também a gente entra na noia, né? A gente entra na paranoia de dizer, né, que escutar Deus é difícil. Olha, não é todo mundo que consegue ouvir Deus. Pensa de profeta. Pensa que alguém me ligue. Pensa que alguém fale. Eu preciso. E fica, né? O diabo tem criado isso como se fosse uma barreira entre nós e Deus. Como se fosse difícil, que Deus só fala com os filhos especiais. Isso é mentira, irmão. A Bíblia diz que Deus não faz exceção para pessoas. Não existe filhos especiais. E a Bíblia diz em Salmos 29:3, não precisa abrir, eu vou ler para você. Só preste atenção naquilo que eu vou ler. A voz do Senhor ecoa sobre o mar. O Deus da glória troveja sobre o imenso mar. O Senhor fala. Deus fala. E fala através do quê? Da palavra. Deus fala através do quê? Da palavra. Por isso que ele diz, atenta, inclina. Presta atenção naquilo que eu estou falando, porque isso é vida para você. Isso é saúde para o seu corpo. Aí veja o que ele fala mais. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os grandes cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Irmã em casa, eu vou pesquisar o que é cedros do Líbano. Vou deixar aí para você pesquisar. A voz do Senhor risca o céu com relâmpagos. A voz do Senhor sacode o deserto e faz tremer o deserto de Cádiz. O deserto de Cádiz, né? Lá o povo estava desobediente. É mas nesse deserto que o povo estava sem acreditar que entrava na terra prometida. Desobediente a Moisés, quem leu na Bíblia comigo, a gente já passou dessa parte lá em Números. Deixa eu te dizer. A Bíblia diz que a voz do Senhor sacode o deserto de Cádiz. O que significa que quando Deus fala, obediência precisa subir. Quando Deus fala, incredulidade precisa subir. E onde é que Deus está falando conosco? Na palavra. Às vezes Deus vai levantar alguém, vai levantar um profeta, mas a gente precisa se esforçar para se inclinar à palavra. Para nos atentar à palavra, porque ela é vida para mim, saúde para o meu corpo. Foi o primeiro versículo que o Senhor diz, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é vida
para nós, saúde para o nosso corpo. E comigo é vida e saúde. Quer ter vida e saúde? Palavra de Deus. A palavra de Deus impede que você se distraia, se preocupe, a ponto de o diabo roubar de você. Amém? Amém. O Senhor comanda as águas, o Senhor governa como rei, o Senhor dá forças ao seu povo e o Senhor nos abençoa com paz. A palavra nessa noite para você, mulher, não se distraia. Queria chamar o grupo. A palavra que veio no Espírito, eu queria estudar outra coisa aqui. Que essa palavra eu ministrei gerou comigo. Mas o Senhor disse, não, é essa aqui. Volta lá. Tem gente precisando receber. Tem gente precisando ouvir. E essa noite eu quero que você entenda que você é amada, que você é escolhida, que Deus não te abandonou nesse mundo, não. Mas você precisa se esforçar para se atentar à palavra, senão o diabo vai te distrair. E uma das distrações que o diabo traz não vai ser bebedeiras e falas, porque você já é nova criatura. O diabo vai trazer para você preocupação, ansiedade. Isso vai roubar de você o melhor da palavra de Deus. Isso vai roubar o assento, mulher. Você está lá com o assento marcado na primeira classe, vai perder o voo. Por quê? Porque o diabo está conseguindo te distrair. Porque a Deus ele não impede. É impossível impedir o agir de Deus. E você acha que o diabo não sabe disso? Sabe. Então, quem vai impedir? Nós. Ele quer nos impedir de chegar lá. Então, ele vai trazer distrações para roubar de você isso. Você pode ficar de pé? E a palavra nessa noite é: não se distraia. Essa foi a nota do meu coração. Não se distraia. Pense comigo, eu não vou me distrair. Diga mais uma vez, eu não vou me distrair. Diga mais uma vez, eu não vou me distrair. Procura uma amiga e dizer para ela, não se distraia. Diga de novo para ela, não se distraia. Seu voo é primeira classe. Não vale a pena perder esse bilhete. Não vale a pena perder esse voo. Você pode fechar os olhos, eu quero orar por você. A Bíblia diz, não se turbe o vosso coração. Existem mulheres que chegam aqui preocupadas. Deixa eu te dizer, você precisa capturar esse pensamento e lançar como prisioneiro ao Senhor. Eu queria te convidar nessa noite para, junto comigo, você lançar para Deus. Você entregar para Deus as ansiedades, as preocupações, aquilo que tem te deixado o coração acelerado, aquilo que tem feito muitas vezes você até chegar aqui, você consegue chegar e ouvir, mas isso não consegue reter a tua atenção, porque você está preocupado, se ocupando com outras coisas. Essa é uma noite, mulher, e eu creio que veio quem deveria estar. E você fechar os teus olhos, levantar as suas mãos e dizer para Deus, Deus, eu quero descansar. Deus, eu só quero descansar. Eu só quero aproveitar desse voo primeira classe. Eu só quero aproveitar, Senhor. Porque eu não estou abandonada no orfanato. Eu tenho um pai. Eu tenho um Deus que é um bom pai. Deus de minha cabeça. O Senhor me direciona. E sabe que o diabo tem distraído mulheres, porque sabe que tem mulheres aqui que o rompimento está próximo. Tem mulheres aqui próximo de romper, próximo de vencer, próximo de alcançar, próximo de ser curado. E o diabo sabe disso. E ele quer te distrair, mulher. O diabo quer te distrair para essa bênção não chegar até você. E eu quero te dizer nessa noite: chega de distração, chega de perder tempo, chega de ansiedade, chega de olhar para o passado, chega de olhar para o futuro. Esse é o dia que o Senhor se levanta para dizer para você: viva o presente, viva o agora, viva o hoje, descansa em mim. Porque enquanto eu for o seu pastor, eu quero ser o seu pastor. Não vai faltar direção. Eu te levo, eu te guio, eu te protejo, eu te unjo. Você pode levantar suas mãos, irmã, e decidir nessa noite receber o descanso espiritual.
Deixa eu te dizer, tem situações no trabalho que Deus resolve. Tem situações familiares aqui que Deus resolve. Existe diagnóstico que Deus resolve. Existe vida financeira, Deus resolve. Deus resolve tudo. E no reino espiritual até já está resolvido. Você só precisa descansar. Descansar. Existe um travesseiro espiritual nessa mesa. Enquanto o louvor toca, eu quero mesmo que você entregue para Deus. Você até precisa dizer para ele, pai, eu estou preocupada com isso, com aquilo. Essas coisas têm que me distrair. E eu quero mesmo lançar para o Senhor. Eu quero te entregar isso, Senhor. Porque o Senhor é um bom Pai. Essa é uma noite de rompimento. Essa é uma noite de rompimento na vida de mulheres. Não se distraia. Chega de distração. O diabo está te distraindo, porque ele sabe que está próximo. Está próximo de romper, está próximo de acontecer, está próximo de vencer,